Paleta, como você avalia uma ação para carteiras de dividendos? Essa é uma pergunta muito legal, já faço isso há bastante tempo e eu vou te dizer aqui basicamente a regra que eu sigo para minha carteira e vou ser bem objetivo. Eu costumo seguir 4 passos muito simples, eu vou tentar resumir para você. O primeiro passo é o que eu chamo de screening, né? O que é screening? É fazer uma filtragem. Então você vai pescar ali, você vai abrir, né, a lista de todas as ações da bolsa, digamos assim, e você vai olhar, ó, dessas 400 ações que existem, não dá para olhar tudo. É humanamente impossível olhar com o nível de critério que eu gosto de olhar. Então eu olho algumas coisas para fazer esse filtro inicial. Primeiro, se a gente está falando aqui de dividendos, a primeira coisa que eu vou olhar é o quê? Qual que é a consistência de distribuição nos últimos 5 anos de dividendos? Ah, uma ação está pagando 20% de dividendos, mas nos últimos anos ela não pagou, eu já tiro da lista. Então eu quero olhar nos últimos 5 a 10 anos, quais ações, quais empresas foram capazes de pagar, de distribuir dividendos, tá? E manter um nível de crescimento ao longo dos anos. Então você vai ver que das 400, essa lista ali já vai cair para uns 40 ações, talvez até menos do que isso. Aí a gente vai filtrar algumas coisas mais qualitativas, né? Então, quais são as empresas que têm um baixo nível de endividamento, né, alavancagem? Então você olha, por exemplo, múltiplo de dívida líquida e EBITDA, né, você tenta entender se aquela empresa não está com a corda amarrada no pescoço, né? Então, das 50 ali você já filtrou para 25 ações. Aí a gente vai filtrar quais as empresas que têm uma margem líquida, né, acima da média das empresas listadas na bolsa. Então uma empresa que tem uma margem líquida de 15%, 20%, ou seja, de todo o produto que ela vende, né, de 15% a 20% daquele valor daquele bem, né, fica no bolso do empresário, né, da empresa. Né, reverte-se em lucro, de fato, lucro que vai ser distribuído na forma de dividendos, então, posteriormente. Seguindo aqui basicamente esses pontos, né, tem mais pontos ali que eu usaria tecnicamente para fazer essa filtragem, mas se você fizer isso, tá, você já vai ver que vão sobrar ali de repente umas 10 empresas para você olhar no Brasil, 10 a 20 empresas no máximo. Aí a gente vai para o passo 2, que é fazer uma análise qualitativa, né, o que eu chamo de filtrar o filtrado. Então o que a gente vai fazer? Qualitativamente você vai olhar, tá, dessas 20 empresas que sobraram, né, vamos dar uma olhada inicialmente, né? Quais setores tem ali? Né? Então, eu tenho uma empresa de mineração, eu tenho uma empresa de varejo, eu tenho uma empresa disso, aquilo. Tá. Quais setores você não gosta? Né? Eu, por exemplo, ao longo dos anos, fui filtrando ali alguns setores que eu não gosto de trabalhar. Né? Por exemplo, o setor talvez de telefonia, onde você tem uma tendência secular de declínio, setor educacional, super difícil de trabalhar, tá? De entender esse negócio. Você precisa ter um nível de informação dentro do mercado muito maior do que talvez eu tenha capacidade de absorver, então eu já faço uma filtragem qualitativa ali de setores que eu quero ou não quero ter. Por exemplo, tirar empresas estatais do filtro, né? Pode ser um filtro, né? Então aqui você vai filtrar, das 20 ações vão sobrar 10, né? 8 ações para você olhar. Aí a gente vai fazer de fato valuation, né? Então existem vários métodos de fazer avaliações de empresas, então desde fluxo de caixa descontado, né, o famoso DCF, você vai fazer múltiplos relativos, né, fazer uma análise comparativa com empresas do mesmo setor, e a partir dali você vai conseguir ter uma perspectiva. Tá? Cenário base, cenário pessimista, cenário positivo, né, melhor do que o esperado, quanto que eu posso ter de potencial valorização desse negócio, quanto de dividendo pode me pagar. Né? E aí você vai selecionar, ó, dessas 10 empresas, essas 5 aqui, show de bola, vão pagar bons dividendos, né? Estão baratas, então eu estou comprando por um preço, ou está num preço justo, né? Eu estou comprando por um preço que faz sentido, né? E não vou ter grandes surpresas dentro da minha carteira. Aí eu vou para o último, quarto passo, que é praticamente um passo de renovação. Né? Dentre essas empresas, tendo feito todo esse trabalho, aí vai ser o trabalho pente fino. Quanto que eu vou ter de cada uma? Né? Porque eu achei ali 8 ações na minha carteira, de repente, uma eu estou muito mais otimista do que a 8ª na lista. Será que eu vou ter o mesmo peso em todas elas? Então, aí você vai dar um peso mais ou menos de quantas ações você vai querer ter de cada uma. E aí você vai ter perspectivas, né? Você vai precisar acompanhar os resultados das empresas, você precisa estar perto disso no sentido de tentar entender se aquele dividendo que hoje você está tendo, que historicamente você teve, vai acontecer, se mudou alguma coisa, se você precisa ajustar os seus modelos, se aconteceu alguma coisa que melhora ou piora os múltiplos da empresa negociada na bolsa. Então, essa é a minha metodologia. Estou abrindo bem simples aqui para você, não estou dizendo que é fácil, esse é o papel do analista, né, no final das contas. Esse é o meu trabalho. Né? Então, se você quiser tirar o meu trabalho, eu já te passei
tudo que você precisa fazer. Mas se você não quiser ter nenhum desse trabalho, segue aqui a AK Research, a gente tem um time que está dedicado aqui, time de profissionais, né? Eu tive que fazer certificação, nosso time teve que fazer certificação, anos de estudos para aprender a fazer isso de forma técnica, tá? Forma bastante profissional, para ter um maior nível de acerto. O mercado financeiro é difícil até para quem é profissional, tá? Para ser bem sincero com você. Então, eu recorreria aqui às carteiras, então conversa com o seu assessor, pede para ele te mandar as carteiras recomendadas, entra aqui dentro do aplicativo, fuça todas as carteiras, porque a gente vai trazer para você esse trabalho já mastigado. Mas, de qualquer forma, já está aí, né? Tá a isca aí para você conseguir pescar sozinho.